Paz do Senhor Jesus, meus pequenos, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa primeira aula, então vamos fazer de conta que a gente está na nossa salinha da EBD, que assim eu vou me sentir mais à vontade e vocês também. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu quero começar primeiro fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pela nossa vida, por essa oportunidade, amém? Então agora eu quero que você feche os seus olhinhos e vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de falarmos da Tua palavra, Senhor, para os nossos pequenos. Senhor, obrigado pela nossa família, obrigada pela nossa saúde, pelo nosso alimento, obrigada pela Tua graça, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, essa aulinha, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que venhamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, criançada? Então vamos começar agora. Quem é que lembra a história da Casa Amarela? Então, para começar a nossa história, nós precisamos desvendar um segredo. Então, nós vamos entrar na nossa casinha amarela. As crianças que já fizeram aula com a tia Cláudia já conhecem essa casinha. Então, vamos lá. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Vou te contar um segredo, o segredo da Casa Amarela. Pode abrir qualquer porta e também qualquer janela. Pode entrar procurar em qualquer lugar. Que vai achar o segredo que nós temos que desvendar. Olha lá! Dentro da casa um quarto e dentro do quarto uma cama. Debaixo da cama uma mala e dentro da mala uma caixa. E dentro da caixa um livro. E é neste livro que tem a história que eu vou contar. E é neste livro a história que eu vou contar. Amém! Vocês lembraram dessa musiquinha? Pois é, crianças, esse livro que está dentro dessa caixa, vocês já sabem qual é. É a história que eu vou contar, está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. E vocês sabem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E tudo que tem aqui é verdadeiro e nos ensina sobre a vida, sobre fazer aquilo que é correto. Amém? Vamos lá. A história que eu vou contar hoje está no livro de Neemias. Amém? Pois é, meus pequenos, hoje eu vou contar para vocês a história de Neemias. Esse aqui é Neemias e ele vai falar um pouquinho dele para vocês. Oi, criançada, eu sou Neemias. Eu sou um homem muito temente a Deus. Mas sabe, eu fui um pouquinho desobediente porque eu fugi lá da minha cidade para muito longe e eu vim trabalhar na casa de um rei num lugar muito, muito distante. E eu sou, sabe o quê? Eu sou copeiro do rei. Tudo que o rei vai comer, tudo que o rei vai beber, eu experimento antes dele beber ou comer, para que ninguém faça mal a ele, porque aqui é um pouquinho perigoso e tem pessoas que querem matar o rei. Por isso eu sou o copeiro e eu sou uma pessoa também de confiança do rei, porque ele me conta muitas coisas e eu sirvo a ele. Pois é, o meu nome é Neemias. Pois é, criançada, esse é Neemias e como ele falou, ele é copeiro do rei. Ele serve o rei, é como se ele protegesse o rei da morte. Tipo, se alguém desse alguma bebida envenenada para ele, quem ia morrer primeiro? Neemias e não o rei, ele estaria protegendo, tá certo? Então o rei estava ali, ó, na sua cadeirinha e Neemias sempre ali servindo o rei. Um belo dia, criançada, Neemias
foi até a cidade dele. Até a cidade dele não, ele foi até a cidade e ele encontrou lá o povo dele, lá da cidade dele, de Jerusalém. E ele viu que o povo dele estava muito triste e ele foi ansioso para saber como é que estava lá em Jerusalém. E falou com os irmãos dele lá, e os irmãos dele tristes, e ele falou, como é que tá lá em Jerusalém? Como é que tá o meu povo? E eles muito abatidos, muito tristes, falaram, ó, Neemias, a nossa cidade está de mal a pior, está em ruínas, os muros pegaram fogo, estamos sem casa, está tudo destruído na nossa cidade. Oh, e Neemias, quando soube dessa notícia, crianças, ele ficou muito, muito, muito triste. E quando Elias chegou lá no palácio do rei, criançada, ele foi fazer, sabe o quê? Ele foi direto lá pro quartinho dele e ele fez, sabe o quê? Ele foi orar. E ele chorou, e ele orou, e ele clamou ao Senhor para que Deus providenciasse algo, para que Deus movesse algo para que ele pudesse aquele lugar ajudar os seus irmãos, as pessoas que ali necessitavam. E aí, crianças, quando foi um belo dia, ele já tinha orado, pedido e confiado no Senhor. Ele não contou nada para ninguém, mas ele estava muito abatido. Sabe quanto tempo ele orou? Ele orou durante 4 meses. Quando foi um belo dia, Neemias estava muito abatido e ele foi servir ao rei. E o rei percebeu que Neemias estava triste e falou assim, ô Neemias, você não consegue me enganar, mas você está triste. O que você tem, meu querido? E aí, Neemias, antes de falar para o rei, criançada, ele primeiro fez uma pequena oração, pedindo para que Deus tocasse o coração do rei, para que ele pudesse ir à cidade dele, para ajudar na reconstrução da cidade, para que ele ajudasse o seu povo. E aí, Neemias contou para o rei, ó rei, eu estou muito triste, porque a minha cidade ela foi destruída, não tem casas, os muros foram, o fogo destruiu os muros da minha cidade, as pessoas estão passando dificuldade, estão sem casas para morar. E aí, crianças, o rei se compadeceu daquilo que Neemias havia falado. E aí, veio ao coração de Neemias de pedir autorização ao rei, que ao menos ele tentasse. E aí, mas ele sempre confiando na oração que fez ao Senhor. Ó rei, será que o Senhor poderia deixar eu ir até a minha cidade para ajudar o meu povo, ajudar a reconstruir aquela cidade? E que o Senhor me dê uma carta para que eu possa entrar lá. E o rei, com o coração muito bom, crianças, ele deu a carta para que Neemias fosse à cidade dele e ainda fez, sabe o quê? Deu material, deu madeira, deu material para que ajudasse a Neemias a construir o muro que ele tanto queria construir, que ajudasse a construir casas, a casa que ele fosse ficar ali para poder construir. E aí, crianças, Neemias ficou muito, 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 muito feliz e grata a Deus. Ai, eu vou ajudar meu povo, eu vou ajudar meu povo. E aí, Neemias pegou o seu jumentinho lá e foi lá para a cidade dele. E chegando lá, Neemias chegou lá na cidade dele, encontrou lá os irmãos dele lá, o povo da sua cidade. E aí, os muros lá, tudo derrubado, tudo destruído. E Neemias falou assim, olha, eu cheguei, vamos reconstruir a nossa cidade, os muros. E aí, os irmãos estavam muito tristes, abatidos. Mas aí, Neemias falou assim, vamos, animem-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, quando Neemias disse essa palavra, isso foi revigorando eles, e eles foram construindo tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho, até que eles construíram
o muro. E aí, ó, ficou um muro alto. E aí vieram os soldados, os homens que ajudaram a destruir aquela Jerusalém. Vieram lá e ficavam zombando e falando que vocês não têm nada que construir. E Neemias, e eles continuaram lá, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, crianças, olha, o muro foi construído e eles puderam louvar e adorar e se arrepender e orar e fazer as festas ao Senhor e agradecer, porque eles tinham em 52 dias reconstruído os muros de Jerusalém. Crianças, essa historinha eu contei resumidamente para vocês. Ela está escrita lá no livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 8, o capítulo 8, 10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Conta essa história linda de fé, de arrependimento, de oração, de perseverança. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nos dias a qual nós estamos vivendo ultimamente, tem acontecido coisas que têm deixado o nosso coração triste. Por exemplo, agora está essa febre de coronavírus, esse vírus malvado que tem deixado as pessoas presas dentro de casa. Pessoas têm morrido, pessoas queridas, e isso tem entristecido o nosso coração. Não podemos ir para a casa de Deus, orar, louvar, ir para a EBD. Isso tem entristecido o nosso coração. Mas Deus, Ele fala na sua palavra que a alegria dele é a nossa força. Então eu quero deixar essa sementinha no seu coração. Eu quero que vocês memorizem esse versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Para a próxima aula, eu quero que vocês memorizem este versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Assim como Neemias orou, perseverou, se arrependeu porque ele era um fugitivo de sua cidade e foi escravo, de um rei, ele pôde voltar. Ele orou, pôde voltar com o consentimento do rei, ajudar a reconstruir a sua cidade, as pessoas puderam se arrepender dos seus pecados, ali eles reconstruíram os muros de Jerusalém e puderam louvar ao Senhor. E assim eu creio, vamos orar, vamos nos arrepender, vamos falar do amor de Jesus para as pessoas que estão próximas de nós. Vamos amar, vamos abraçar, vamos curtir cada momento que nós temos juntos. E assim como Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que o Senhor sopra em nossos corações, nós vamos vencer, Nós estamos construindo muros e logo estaremos juntos. E assim é em todas as dificuldades da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Receba o meu beijo, o meu abraço, a minha saudade e a alegria do Senhor é a nossa força. Beijo!